hoje a minha fala é sobre críticas, o poder da crítica. Como que você encara as críticas na vida, ao longo da vida? Eu sou uma pessoa que vivi muito sob críticas. Eu cresci sob críticas e me desenvolvi sob críticas. E como dizem os sábios, os estudiosos, existem críticas construtivas e críticas destrutivas. Isso vai depender muito do ponto de vista de cada um, de como você recebe uma reclamação, de como você recebe um negativismo dentro do teu comportamento ou dentro das suas ações. Existem dois tipos de pessoa: as pessoas que se dão bem com as críticas e as pessoas que se afundam com as críticas. E tem outro viés na crítica. De quem? Da onde parte a crítica? Também tem um valor muito importante. Como que a gente encara, como que a gente recebe uma crítica, como que a gente recebe o negativismo diante de alguma situação, diante de algum posicionamento, ou diante de algo que às vezes a gente acredita que é o certo, que está fazendo certo, que está fazendo melhor, e de repente vem alguém e diz que não, que você está errado, o que você está fazendo não é bom, o que você está fazendo não está bom. Enfim, críticas, ou seja, objeções, coisas contrárias ao que você acredita que está, coisas contraditórias, contrárias, não contraditórias, contrárias ao que você está ali fielmente acreditando que é o melhor, que é o certo, que é o correto. E existe a recepção dessa crítica. Muitas pessoas melhoram, muitas pessoas evoluem. Existem críticas no campo profissional, é óbvio, natural. Existem críticas no campo pessoal, na sociedade, enfim. Existem críticas familiares. Então existem várias vertentes para as linhas de crítica, ou seja, pode ser uma crítica que venha de qualquer setor, de qualquer departamento, de qualquer pessoa que você conviva, claro. Porque eu volto a dizer de novo que toda unanimidade é burra, né? Como eu falei em um vídeo anterior aí, não sei qual, mas algum eu falei. E que não existe também uma verdade absoluta, portanto, existirão críticas. Sempre existiram, sempre existirão. Na vida de qualquer ser humano, a gente passa por momentos que você recebe críticas negativas ou positivas. Geralmente a gente espera, como ser humano, inocentemente, sempre críticas boas. Mas geralmente as críticas boas, elas não têm um peso do tamanho que tem uma crítica negativa, não é verdade? Eu posso dizer para vocês com toda a certeza do mundo que eu sou uma pessoa que eu tive muito aproveitamento nas críticas negativas. Claro que eu guardo muitas críticas positivas, mas não tanto quanto as críticas negativas. E tem pessoas que conseguem se superar, tem pessoas que se superam, tem pessoas que melhoram com críticas. Tem críticas pesadas, tem críticas leves, amenas. Eu não sei se a gente pode pôr essa conotação de críticas, se elas forem amenas. Existem as críticas construtivas e as críticas destrutivas, assim como são classificadas as críticas, ou seja, as objeções, né? O negativismo, né? Tudo que você espera um sim, às vezes você recebe um não, e cada ser humano reage com um comportamento diferente. Os meus exemplos de críticas no meu campo profissional foram sempre para que eu fosse melhor. Foram sempre no sentido de que se você quer ser alguém, se você quer ter sucesso profissional, você precisa excluir isso em você que não é bom, não é construtivo, não é produtivo, e você precisa agregar isso. Então, quer dizer, no campo profissional, geralmente as críticas são classificadas como os feedback. Alguém está te avaliando profissionalmente e está te dizendo quais são seus pontos positivos e quais são seus pontos negativos. E aí a gente entra numa turbulência emocional de aceitação e de negativismo, não é verdade? Eu, graças a Deus, eu tive sim alguns negativismos no decorrer dos meus feedbacks, das minhas críticas.
as críticas que a mim foram direcionadas e eu superei-as e reverti essas críticas negativas, graças a Deus, no meu campo profissional, com bastante resultado positivo e, consequentemente, com alguns elogios da minha evolução como profissional, no quantitativo e no qualitativo, respectivamente, no campo profissional. E na vida pessoal também é assim. A gente vive numa ditadura de críticas e dizem-se construtivas e negativas. Porém, infelizmente, existem algumas pessoas que se derrocam, existem algumas pessoas que caem, existem algumas pessoas que, infelizmente, não conseguem se levantar, dependendo do peso dessa crítica, dependendo de onde vem essa crítica, que algumas pessoas, ou muitas vezes a gente, do ser humano, é natural, claro. A gente convive com pessoas e muitas das vezes você coloca algumas pessoas em alguns pedestais e quando essa pessoa vem com uma crítica para você, você acaba se desiludindo com a pessoa por causa da crítica. E muitas vezes deixa de se apegar na crítica e ter uma autoavaliação. Porque acho que a função da crítica, dizem-se que ela deve ser sempre construtiva, mas muitas das vezes elas não são construtivas, infelizmente. Algumas pessoas chegam em você e vão te criticar para que vê você abaixo mesmo. Mas o abaixo você só vai se você não saber o reconhecer, não ter o reconhecimento do teu próprio valor, tanto como ser humano, uma pessoa na vida privada, como num campo profissional, como um profissional. Então, as críticas elas servem sim como um ponto de avaliação sua própria. Muitas das vezes a pessoa que te critica, ela nem tem a intenção de te levantar, simplesmente. Ela nem tem a intenção de que você seja melhor. Muitas das vezes, dependendo de quem vem a crítica, é para te derrubar sempre mesmo. Todas as vezes que ela for te criticar, vai ser sempre negativado, vai ser sempre uma crítica negativa. Então nem sempre ela vai querer que você se erga através daquela crítica dela. Muitas das vezes o posicionamento dela será sempre para te diminuir. Ou muitas vezes para se sentir superior a você, porque tem pessoas que usam a crítica como melhoria para a pessoa que ela está criticando, mas no fundo não é como melhoria. Muitas das vezes é porque ela quer sempre estar criticando aquela pessoa, por achar muitas das vezes que aquela pessoa que ela está criticando é superior a ela, mas ela não reconhece isso. Então existe, e o muito importante que vocês saibam é como a gente lida com as críticas, o que serve, o que nós devemos filtrar dessas críticas, como que a gente deve enxergar e receber as críticas, como que nós podemos colocar as críticas negativas e as críticas positivas. Algumas pessoas costumam dizer que as críticas positivas estragam mais do que as críticas negativas. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito muito que críticas, e tirando no nome críticas, eu acho que o feedback positivo, ele é muito bom para algumas pessoas, porque tem pessoas que dependem do feedback, dependem de algo positivo, depende do tal do elogio para que ela se levante, para que ela siga em frente. Muitas pessoas dependem do feedback positivo para que elas se sintam importantes. Então é engraçado como o ser humano precisa se sentir importante, e não é porque ele se sente, mas ele precisa perceber que alguém acha ele importante para que ele suba, para que ele se eleve a sua autoestima. E a gente tem que tomar muito cuidado com as críticas, né? Às vezes, eu já tive muitas críticas que me deixaram mal por um certo momento, porque graças a Deus eu sempre tive o poder de me erguer e de entender o meu valor. Meu valor, qual o valor que eu tenho? Que valor eu tenho como ser humano? Então muitas das críticas para mim serviram, as negativas também serviram muito, para que eu me moldasse, para que eu me avaliasse e para que eu me tornasse sempre profissionalmente um profissional muito melhor do que eu fui ontem e como pessoa. Então eu sou uma pessoa que eu consigo reagir bem a uma crítica, por desaforo, eu acredito. Pela personalidade que eu tenho, algumas críticas negativas me levaram muito à frente, me deram muito sucesso, as críticas negativas. Se me disseram essas críticas negativas no intuito de me derrubar e não me levantar mais, serviu ao contrário, porque me impulsionaram para frente. Então acho que se o sentido da crítica vier no intuito de que você se levante, de que você vá para frente, de que você mostre verdadeiramente seu valor, essas críticas são muito boas.
Mas quando são críticas negativas e são muito fortes, e a pessoa que está criticando leva aquilo como a verdade absoluta para o outro, é doído, é sofrido, é preocupante. E eu não vejo isso como saudável. Vejam bem, gente, eu não estou dizendo que tem que aceitar tudo dos outros, que tem sempre que elogiar, mas às vezes um parabéns, um obrigado, você me ajudou hoje, um parabéns, você fez muito bem, continue assim que é muito bacana. Isso são pequenas coisas. Eu costumo dizer no campo profissional que um elogio, um obrigado, um parabéns, ele tem um valor muito superior do que um aumento salarial. Acreditem nisso. É possível, sim. É verdade, sim. O elogio tem o poder de fazer uma pessoa produzir muito mais do que um aumento de salário. Porque um aumento de salário no mês seguinte, ou daqui a 2, 3 meses, o aumento já não vai ser mais suficiente para aquela pessoa. Mas um elogio, um agradecimento, ou né, um parabéns, um muito obrigado, é um combustível muito poderoso para algumas pessoas. E eu acredito também, e eu sinto e sempre senti isso no meu campo profissional quando eu comecei na liderança, que eu era muito carrasco, eu vi que eu perdia muito mais sendo carrasco do que sendo democrático, do que sendo reconhecedor. Então eu aprendi muito a agradecer no meu campo profissional, mais do que cobrar. Claro que cobrar é muito importante, você tem que ter um peso e duas medidas. Você tem que balancear a democracia com a autocracia, né? E eu vejo isso na vida pessoal também, tem um peso muito importante. Então, tome muito cuidado com as críticas e consigam avaliar as críticas que vocês recebem e as críticas que vocês dão. Nunca queiram jogar uma crítica ao vento. E preste bem atenção, porque eu acho que é bom você criticar alguém querendo que essa pessoa levante, que essa pessoa siga em frente, que essa pessoa seja melhor a cada dia. Não no intuito de que essa pessoa se diminua, que essa pessoa se sinta inferior a você, porque quando você faz alguém se sentir inferior a você, você não se torna grande. Cada dia você se torna menor do que você já é. Entenderam o poder da crítica? Construtiva ou negativa? Ela pode levantar, fazer alguém ir ao auge, como ela pode pôr uma pessoa no buraco profundo. Então tome muito cuidado. As críticas negativas e positivas, ou os feedbacks. A gente tem que ter a tal da empatia. Ela é bonita falada, mas ela tem que ser praticada. A gente tem que se preocupar com a felicidade dos outros. Os outros sendo felizes, nós também seremos. O universo devolve pra gente o que a gente entrega pro universo. Tá certo? Muito obrigado a você, um abraço, espero que você tenha entendido mais essa mensagem para mim. Este é o Viver a Real Portugal e eu sou o Vinícius, um brasileiro que mora atualmente em Portugal. Se inscreve, curte, compartilha, comente e ativa o sino. Um abraço para vocês e até a próxima.